Bom, na última semana nós fizemos o relatório e apresentamos o relatório inicial do projeto que cuida da regulamentação dos aplicativos. O governo mandou um PLP 12, veio para a Câmara, depois com negociação aqui entre o governo e o presidente Arthur Lira foi tirada a urgência desse PLP, houve muita reação por parte de questionamento sobre esse PLP, e daí a gente ficou designado para ser o relator na Comissão de Serviços, Indústria e Comércio. E aí pegamos esse relatório, a gente já tinha uma certa identidade com o tema, ou seja, a gente já trabalhava com outros projetos similares, ou seja, que tramitavam aqui na casa, e nós nos debruçamos para tentar fazer o relatório. Fizemos um relatório e, inicialmente, as pessoas queriam questionar, ou seja, que a gente esquecesse o projeto que veio do governo e pegasse um projeto que já tramita aqui, que me parece que, pelo menos por parte de algumas associações ou representantes, ou que se dizem representantes, concordam com esse projeto e queriam que ele fosse implementado. O que ocorre é que a gente não pode fazer isso. Eu tenho que me debruçar sobre o projeto que veio. Eu não posso abandonar o projeto, pegar outro e dizer esse vai ser o aprovado. Esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de deixar isso muito claro perante as pessoas. Bom, mas mesmo assim, me debruçando sobre o PL 12, eu sou relator aqui do projeto 536, que tramita aqui. E a gente incorporou no nosso relatório muitos pontos desse projeto. Eu vou tentar, exatamente numa conversa assim que a gente está fazendo aqui, explicar um pouco do que nós pensamos em cada ponto, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas ouçam. O que eu noto é que essa matéria ela está um pouco contaminada com a questão política, seja disputa de sindicatos, ou seja mesmo pessoas que querem usar essa bandeira, ou seja, da regulamentação dos aplicativos, para ter notoriedade e ser candidato a vereador. Recentemente eu fui a um debate e, de uma forma desleal e muito direcionada, eu fui atacado por alguns indivíduos que, na verdade, quando a gente depois vai fazer o perfil desse indivíduo, ele é candidato a vereador. Ou seja, ele está fazendo unicamente, não é a defesa dos interesses do motorista de aplicativo. É muito mais a sua campanha eleitoral querendo ser contra o projeto porque veio do governo. Eu não tomei hora nenhuma quanto a essa questão, a partidarização de que o projeto é ou não do governo. O que eu preciso fazer é construir um projeto que dê a segurança jurídica para que exista esse tipo de relacionamento, é um projeto que dê a segurança jurídica ao trabalhador, para que ele tenha um agasalho social e que ele tenha regras mais claras e transparentes. Foram essas as nossas intenções e, portanto, que a gente tomou muitas medidas que eu vou detalhar adiante. Inicialmente, eu na audiência pública que eu participei, eu ouvi de deputado federal, claramente, ou seja, oposicionista do governo, dizer que essa matéria não precisa regulamentar. É lamentável você ouvir um posicionamento desse de um parlamentar eleito pelo povo. A gente precisa regulamentar, sim. Se a gente não regulamentar, a gente corre o grave risco de, a qualquer momento, um ministro ou uma corte superior tomar uma interpretação sobre essa relação de trabalho e inviabilizar, ou seja, o mais de 1 milhão de pessoas que vivem empregadas com esse tipo de relação. Essa relação não existe hoje no Brasil e por isso é importante que a gente crie ela sem vínculo empregatício para que não se inviabilize, porque esse tipo de serviço ele tá
incorporado no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente não quer que ele acabe. A gente só quer que ele seja mais transparente, que ele tenha regras e que, na verdade, a gente deixe que o mercado tenha também outros atores que participem dessa concorrência, que é importante, não tanto para o motorista quanto para o usuário. Nós colocamos nesse projeto um ponto em que a gente dá ao motorista a condição de que ele tenha o seu próprio cadastro. Ou seja, se você presta serviço a uma determinada plataforma e já presta serviço há muito tempo, a gente sabe que a plataforma, você tem o número de corridas que você fez, a nota que você tem. Então imagine que se amanhã chega uma outra plataforma, um outro tipo de serviço, e você acha que é mais conveniente você prestar serviço a essa outra plataforma. Então o que a gente está criando é a portabilidade, ou seja, como se tem a portabilidade do celular, de você poder levar seu número para outra operadora, a gente está criando a portabilidade do motorista. Ele poder sair de uma plataforma e ir para outra e trazer com ele, se ele quiser, obviamente, o histórico dele, quantas viagens ele fez, qual a pontuação dele naquela plataforma. Isso certamente vai facilitar enormemente e ser interessante para o motorista. A gente ouviu gente que diz defender o motorista ser contra isso. E simplesmente dizendo que é contra, porque se você tem uma nota ruim, você levaria essa nota ruim. Não. Se você tem uma nota ruim, você não é obrigado a levar para outra plataforma, não. Você pode começar do zero. Mas se você é bom, você tem o direito de levar o seu histórico. Isso eu não acho que possa ser ruim para o motorista de forma alguma. Tem um ponto que o projeto trata, que já veio da PLP 12 do governo, a questão da sindicalização. Ou seja, a Constituição brasileira, ela já diz que qualquer convenção coletiva de trabalho, ela tem de ser tratada por um sindicato. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Constituição. Ou seja, a lei já diz isso. Quem representa uma classe não é uma associação, não é uma federação, é um sindicato. A lei diz assim. E foi o que nós fizemos. Nós colocamos na lei que não precisava o trabalhador ser sindicalizado. Deixamos claro isso. Não precisa ser sindicalizado. Agora, e você também, não sendo sindicalizado, você não precisa pagar ao sindicato. Ou seja, já existe, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal, que as centrais sindicais de questionário, já dizendo que o trabalhador não é obrigado a pagar. Então, você não é obrigado. Agora, eu não posso fugir o que diz já a Constituição brasileira e a consolidação das leis trabalhistas, de que quem vai tratar e vai representar o trabalhador é o sindicato e não uma associação. Existe uma briga enorme entre várias associações por esse Brasil de entidades, muitas entidades políticas ou representadas por pessoas que querem ser políticos, né, que se dizem representar o trabalhador, que defendem o interesse do trabalhador, mas que não percebem, ou seja, porque quando a gente discute na democracia, a gente tem de discutir ideias diferentes, dar uma ideia para sugerir, não querer dizer que está tudo errado, que está tudo mal feito, que a gente está trabalhando para um governo ou está trabalhando para um sindicato. Não é isso. Não adianta eu chegar e dizer que pode ser representado por uma associação, e eu não serei irresponsável de fazer isso, que a lei certamente será derrubada, não é? Ou seja, então, isso você fica limitado. A gente, como legislador, a gente tem limitações de leis que já são aprovadas e que já são, que, vamos dizer, estão superior a essa questão, já estão sacramentadas, já estão definidas. Então, essa questão do sindicato é preciso que fique claro. Não sou eu que quero colocar sindicato. É a lei brasileira que diz que quem fala pelo trabalhador é o sindicato.
É preciso que se diga, inclusive, que hoje não tem regulamentado nenhum sindicato desse tipo de prestador de serviço, nenhum. Nenhum sindicato, ele pode dizer que tem um nome de sindicato, mas nenhum deles, segundo nós podemos obter de informação, eles têm a carta sindical, que dá a legitimação de que eles representem os trabalhadores. Mas isso é o que diz a lei e a gente não pode fugir disso. A questão do MEI tem sido muito, pelo menos eu recebo em redes sociais, a mensagem de motoristas dizendo que eles querem ser MEI. Mas o governo não aceita, o governo já se posicionou. Muitas vezes na democracia a gente tem de negociar, não adianta a gente dizer tem de ser assim e pronto, porque senão não aprova. E a gente precisa aprovar essa matéria. Então o governo não aceita ser MEI. O governo diz que é uma precarização do trabalhador. E faz sentido, porque na forma que está o projeto, ela sai muito mais barato ele recolher pela Previdência do que propriamente ele recolher como MEI. Ele vai dar algo perto de 2%, ou seja, do valor que é correspondente à mão de obra. Então, na verdade, essa questão é muito mais, no meu entender, política. Aí dizem, não, por que não faz o MEI caminhoneiro, como foi feito no MEI caminhoneiro? Bom, o MEI caminhoneiro é 12,5% que é descontado do trabalhador. E você não ia colocar a plataforma a contribuir com nada na Previdência do trabalhador. Isso não é justo. O empregador não é um empregador, mas o intermediário, nesse caso, como a gente está tratando, ele tem de contribuir, sim, para a Previdência do trabalhador. Então essa é a lógica que foi colocada no projeto. E eu tenho certeza de que ela é uma lógica inteligente. Outra coisa, não dá para a gente pegar e chegar e eu incluir 2 milhões de trabalhadores, que é o que se estima, que trabalham com aplicativos, ou seja, e pegar esses 2 milhões de trabalhadores e colocar isso tudo como MEI, para que a gente tenha esse sobrecarregar sobre a Previdência Social. O governo não aceita, a conta não fecha. Precisa-se ter conta para fechar. A gente que legisla, a gente tem que ter a responsabilidade fiscal disso. Nós precisamos dar o agasalho ao trabalhador, precisamos dar a segurança e é fundamental que isso seja feito. Hoje você já tem muitos trabalhadores que já dedicaram aí 5, 6, 7, 10 anos prestando serviço para aplicativos. E hoje sem nenhuma segurança social. Se tiver um acidente, se tiver um problema muito grave, uma invalidez, não tem nenhum agasalho social. E a gente precisa cuidar desse trabalhador. A gente precisa ter atenção a esse trabalhador. Então é isso que a gente está querendo fazer no projeto que nós apresentamos e que acolhemos essa indicação, ou seja, esse trecho do projeto que o governo encaminhou, porque a gente acha que não é nocivo ao trabalhador, pelo contrário, ele é benéfico ao trabalhador. No projeto do governo, ele dizia que o trabalhador ele poderia ficar plugado com a plataforma no máximo 12 horas, para dar o tempo de descanso que assim diz a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, como todo trabalhador. O que foi que nós fizemos? Nós trouxemos exatamente, do mesmo jeito que é exigido a qualquer trabalhador, nós trouxemos para o texto, ou seja, em 24 horas, o trabalhador ele pode ter um descanso, ele tem de ter um descanso de 11 horas. Mas o que é que nós flexibilizamos no caso do motorista de aplicativo? Essas 11 horas não precisam ser seguidas. Imagine você que o motorista faz um deslocamento até do centro da cidade para um aeroporto que fica distante. Então, ele pode muito bem, ele pode passar, ou seja, 3, 4, 5 horas descansando dentro do seu carro, tanto que no final do dia ele some 11 horas de descanso. Ele não poderá estar conectado 11 horas, mas isso é a lei, não sou eu que defino isso.
É a lei brasileira que diz isso, que todo trabalhador tem de ter descanso. Aí vocês, não, mas eu quero trabalhar 24 horas. Sim, mas a lei diz que se você trabalhar 24 horas, você não vai estar apto em condições normais para trabalhar. E você vai estar colocando em risco o seu trabalho. E aí você que trabalha transportando gente, você vai estar colocando em risco a vida de outras pessoas. É a lei que diz isso, eu não posso mudar. Então, a gente fez exatamente o que diz a legislação brasileira em relação a todos os trabalhadores. Nós colocamos no projeto, porque a gente ouviu muitos trabalhadores que reclamavam, muitas vezes, que não recebiam devidamente o cancelamento de uma viagem. Ou seja, entre você aceitar a viagem, você está em deslocamento para o local da viagem, essa viagem ser cancelada, esse trecho percorrido não era pago pela plataforma. Algumas pessoas, alguns motoristas ou pseudos representantes de motoristas reclamaram disso. Disseram que isso já existia no projeto. Nós estamos refletindo se isso for causar algum tipo, se o trabalhador achar que isso é ruim, a gente tira sem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Apenas o que a gente tinha feito era criar a regra, porque se fosse cancelado, ou seja, a plataforma iria ter de pagar ao trabalhador exatamente o trecho que ele percorreu até o cancelamento, para ele não ser prejudicado por isso. Bom, outra questão que a gente colocou e que precisa ser explicado ao trabalhador é o seguinte: nós mudamos a lógica completamente, ou seja, de como vai receber o valor que vai ser pago ao trabalhador. As plataformas elas vão dizer anteriormente ao trabalhador quanto ela vai cobrar da sua intermediação, da intermediação do seu serviço. Isso é livre, isso é o livre mercado. Eu não posso chegar e impor quanto é que cada um vai cobrar. Cada um tem o livre mercado de propor. E o trabalhador vai escolher em que plataforma ele quer trabalhar. É assim que é a lei do mercado. Então a gente colocou e a gente deixou claro isso de uma forma em que o trabalhador ele vai dizer, a plataforma ele vai definir: eu vou cobrar um percentual médio de tantos por cento. No final do mês, o motorista ele pegaria todas as corridas que ele fez, vê o percentual que a plataforma disse que iria pagar e ele sabe quanto será o ganho dele. Hoje não existe nada disso, hoje é uma caixa preta. Muitas vezes o trabalhador o motorista diz que a plataforma abocanha dele mais de 50% do valor do valor da corrida. Então a gente deixa claro, ou seja, ele tem de informar quanto é o percentual que ele vai pagar, ou que ele vai retirar do trabalhador, do motorista, pela intermediação do serviço dele. A gente deixa isso muito claro no projeto. E eu não consigo entender o que isso é ruim para o motorista. Pelo contrário, todos os motoristas que trabalham com Uber há muito tempo, a gente ouviu e eles diziam que no início era assim. Que trabalha com plataforma, eles diziam que no início era assim. Ou seja, que tinha um percentual e eles descontavam esse percentual e ele sabia quanto recebia. Se a plataforma vai cobrar uma corrida a mais, ele vai aumentar automaticamente o recebimento dele. Sabe como funciona hoje? Ou seja, a plataforma, se ela bota aquele valor que é um valor quando tem mais trânsito, quando está chovendo, ele oscila esse valor e cobra mais. Ele cobra mais, mas ele não repassa isso para o trabalhador. Isso não é justo. Ou seja, a gente está fazendo com que o que a plataforma cobre, ela pague um percentual ao trabalhador. Eu acho que isso é um grande avanço para o trabalhador, inclusive para ele saber quanto ele vai receber. Foi isso que nós colocamos no projeto. Foi isso que nós fizemos no projeto. Bom, outro ponto que nós colocamos no projeto, precisa ser explicado, e que é um ganho para o trabalhador. Nós colocamos, recentemente o Senado Federal aprovou aqui
no Senado, falta vir para a Câmara, um texto em que dá isenção de imposto de renda para o trabalhador de aplicativo, para o motorista, no caso. E a gente incorporou isso, ou seja, é um benefício grande ao motorista, ele terá essa isenção de imposto de renda. E já que foi aprovado no Senado e, segundo as informações que temos, foi negociado e conversado com o governo, a gente já trouxe essa matéria para o texto que está em tramitação aqui na Câmara. É uma forma de dar mais um ganho ao trabalhador, ou seja, do ponto de vista de recolhimento do imposto de renda. Então, esse foi outro ponto importante que a gente trouxe no nosso relatório. Outro ponto que nós colocamos que foi a questão de que, no caso, você, ou como usuário, ou como motorista, se você mulher, você poderia dizer que só gostaria de atender a mulher. E também a gente recebeu aí reclamações disso, que não precisava, que isso já existia. Isso não existe, isso existe em algumas plataformas. A gente está criando uma relação para o país, não é para uma plataforma A, B ou C. Então, quando a gente fez isso, o nosso intuito foi unicamente dar a condição, tanto à trabalhadora ou então a usuária, dela escolher, eu só quero ser transportada por mulher. E o aplicativo iria fazer esse encaminhamento. Também não tem dificuldade, a gente tira essa questão, a gente pode tirar isso e deixar como está hoje, ou seja, omisso. Mas a nossa intenção foi só uma, foi tornar isso mais claro, mais simples e mais transparente. Bom, o projeto legislativo ele é muito dinâmico, né? Nós apresentamos um relatório provisório, a gente está conversando, está ouvindo opiniões. A gente só não vai fazer e não vai se envolver com essa questão política partidária. Eu acho que esse é um projeto que não é de partido político, esse é um projeto do país. É um projeto que é importante para muitas pessoas que trabalham nesse serviço e que, por isso, precisa ser regulamentado e ser mais transparente. Então, a gente não vai entrar nessa questão de ideologia política ou de ideologia partidária. Mas o processo é muito dinâmico. A gente está ouvindo sugestões, está ouvindo opiniões, está ouvindo pessoas que querem efetivamente contribuir, e a gente pode ter cometido falhas, pode ter cometido erros, e a gente está pronto para fazer e corrigir essas falhas, e corrigir esses erros, e melhorar o texto. E assim vai ser, ou seja, a gente vai apresentar um relatório, o relatório vai ser votado, aprovado ou não, depois ele vai para outra comissão, tem um outro relator, ele pode mudar o projeto, ele pode melhorar o projeto, ele pode fazer com que, de fato, a gente vá aprimorando, porque é assim o processo legislativo. Não adianta eu ideologizar essa questão. Se a gente ideologizar, a gente não vai para canto nenhum. A gente precisa, sim, ter critérios claros para que a gente tenha transparência, para que a gente proteja o trabalhador e para que efetivamente ele tenha um ganho real no seu trabalho. A gente sabe que hoje eles reclamam muito, que estão trabalhando muito mais e ganhando muito menos. E é natural, porque essa relação hoje não é uma relação transparente. O que a gente quer tentar construir, tentar fazer, é exatamente que essa relação seja uma relação transparente. Se você quiser ajudar, envie mensagem para nós, propositiva, sugira o que você acha que precisa mudar. Se você não entendeu, pergunte, a gente explica novamente. A nossa intenção é só divulgar isso para que as pessoas possam enxergar, entender um pouco o que está no projeto. Realmente o projeto é muito técnico, muito complexo e que a gente precisa explicar para as pessoas. E o que a gente está querendo fazer é isso e melhorar. Valeu? Obrigado.